João 10, de 7 em diante. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. É mesmo. Pode começar aí, pastor Rogerinho, a destrinchar aí, porque a gente está aqui querendo receber mesmo, nessa direção que o Senhor trouxe por meio dessa palavra, para estar trazendo ao nosso coração. É muito interessante quando a gente pensa nesse processo de restauração, que é o que Neemias faz com a cidade, né? E ele reconstrói os muros através da sua visão, né? Então, ele entende que o povo dentro da cidade ficava desprotegido e a cidade precisa não somente ser edificada, mas como os muros ao redor da cidade precisam ser edificados. E quando nós olhamos para essas portas, nós vamos ver que há uma necessidade de que nós estejamos também cercados. Então, nós não somos uma cidade, mas como uma cidade, nós precisamos estabelecer ao nosso redor essa blindagem, esse muro de proteção. E se estabelecemos um muro de proteção, nós não podemos nos isolar dentro dos muros, então precisam ter essas portas. E essa porta é a porta principal. Jesus é a porta principal, porque ele vai sustentar todas as outras, inclusive o próprio muro. Porque através dele nós temos toda a blindagem necessária, que é esse muro de proteção, né? E ele sustenta o muro e sustenta o que está dentro da cidade. Né? Então, essa visão dele como a porta e como ele mesmo se define no Evangelho de João é extremamente importante para essa visão de restauração e construção. Jesus fala assim: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos. Então a gente vê aí na questão da porta, aí a gente só da pessoa vir tomar a decisão, ele já está entrando no processo de cura. Né? Porque ele está saindo de um processo do mundo, entrando pela porta, entrando num processo de cura, um processo de restauração já da vida dele. Só o impacto ali dele entrar por essa porta, né? Ele, né, quando Jesus fala, vinde a mim, tem que passar por Jesus. Né? A pessoa realmente ela é restaurada. Né? Uma das coisas que eu pergunto à pessoa no primeiro atendimento, fala assim: realmente você tem Jesus mesmo, verdadeiramente dentro de você? Não é? Verdadeiramente, né? É o início de tudo. Né? O início de tudo. Você entendeu? O Espírito Santo habita em você mesmo. Você tem certeza. Porque a pessoa tem certeza que aí a gente vai seguir uma linha ali dentro disso, dessa decisão da pessoa que realmente ele entrou por essa porta. Então, para mim, é a mais importante que tem. Exatamente. Né? Como o pastor Rogerinho falou aqui, que ela, né, sobrepõe todas as outras, eu creio sim. Quem entrar, então, muitas vezes a pessoa está nos assistindo aqui, talvez ele ainda não tenha certeza dessa decisão que ele tomou, se realmente ele passou por essa porta. Que muitas pessoas estão na igreja e ainda não têm certeza. Às vezes tem essa dúvida, né, pastor? Tem essa dúvida. E como trazer essa convicção? Como a pessoa está assistindo e fala assim: ai, será que eu tenho mesmo? Nós falamos uma coisa aqui interessante, né? Nós estamos falando sobre atitude. Uma das coisas, o fruto. Você entendeu? Muitas vezes a própria atitude da pessoa, ela mostra se realmente ela entrou por essa porta ou não. Entendeu? A transformação, as mudanças da pessoa. Entendeu? Muitas vezes a gente vê a mudança da pessoa. Isso. Né? A gente olha um lado, o passado e o que você veio trazendo para frente. Exatamente. Antes e depois você converteu. Houve mudança? Não é? Houve mudança? Aí que vem. Realmente se passou por essa porta, aí começa a restaurar. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso muito claro, o que o pastor Guerra falou. Ou seja, que pelos frutos conhecereis, né, que são meus discípulos.
Então são pelos frutos que serão conhecidos. E é interessante que as pessoas, a grande maioria, não sei se vocês concordam comigo, mas Sim. a gente já parou para pensar sobre isso, a grande maioria dos atendimentos que nós temos lá, naquele questionário que o pessoal preenche, a gente tem uma pergunta lá a respeito da sua convicção de salvação. E a maioria das pessoas que estão assim, extremamente feridas ou passando por situações, elas têm dúvidas. Tem dúvidas. Tem dúvidas. E muitas vezes são pessoas que já estão há um tempo na igreja, líderes, pastores, Por que você acha que surge a dúvida? Por causa da ferida. E a ferida faz com que a pessoa se sinta, muitas vezes, tão mal, e o diabo aproveita isso para dizer, ué, cadê teu Deus? Tipo, como se o cristão não fosse passar por dificuldades. Exatamente. Esse evangelho da prosperidade que tem sido pregado, um falso evangelho, né? Falso evangelho. Porque o evangelho verdadeiro é o da cruz. Exatamente, é o da cruz. Então, aí começam a vir as dúvidas. E aí vem, a pessoa vai ter dúvidas de quem ela é, qual a sua identidade em Cristo, por que ela está aqui, o que está fazendo, o que nessa geração, por que ela nasceu, por que não foi abortada, por que não morreu, que leva a pessoa a ter suas atitudes, né, até mesmo de tirar sua própria vida. E nós estamos falando aqui de pessoas que conhecem as Escrituras, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que já tiveram N experiências dentro da igreja local. Até essa própria pessoa que participou aqui de querer suicidar. Exatamente. É uma pessoa que ela falou que ela prega a palavra. Imagina, prega, muitas vezes já pessoas que foram tremendamente usadas, mas o que acontece? Situações lá de trás, do passado, não foram resolvidas. O que acontece? Isso vem como legado e vem na nossa mochila que a gente carrega. O que acontece? Isso vai pesar lá na frente. E aí pesa de uma forma tal que a pessoa se prostra e aí não consegue avançar. Aí acha, então isso aí tudo é balela, na realidade não acontece comigo, acontece com os outros. Então, e aí chega a níveis tão profundos que a pessoa, sabe, a melhor coisa que tem é eu tirar minha própria vida, né? Então, a maioria são essas questões, né? E outra coisa, a mentalidade que passa, você falando na questão da prosperidade, que me trouxe uma coisa à mente aqui, porque muitas vezes é pregado esse evangelho que a pessoa converteu, vai tudo ser na vida dele mar de rosas, entendeu? E ele não sabe que ele tem que consertar aquelas coisas, as consequências, elas ficaram na vida da pessoa. Isso. E Deus vai trabalhar isso. Por isso que Deus falou com Jeremias, falou assim, Jeremias, desce lá no olheiro. Muitas vezes eu falo assim, a pessoa tem que descer lá. Tem que ir lá. Ele tem que ir lá, você entendeu? Para depois ele ser amassado e ser trabalhado. Aí as pessoas chegam, nessa semana mesmo, eu atendi uma pessoa e falou assim, mas no mundo era assim na minha vida, eu consegui isso, não sei o que lá. Aí converteu, veio as lutas, os amassar, né? E não quer. Entendeu? Eu falei, não, você tem que passar por isso, é um processo, entrou na porta, por isso que a porta é apertada. Estreita, entendeu? né? Estreita, Porque não é tudo que vai entrar, estreita, né? Estreita, porque só você vai pulinho. Não vai carregar tudo, né? Vai carregar tudo. Acha que vai chegar e faz igual o faraó naquelas tumbas de faraó, né? Leva tudo lá para dentro e acha que depois vai ressuscitar e vai levar o ouro tudo com ele. Não tem nada a ver com isso, não. Né? A pessoa realmente, você falou tudo e vai sair com essa bagagem toda, não. Eu queria falar uma coisa aqui, você tem alguma outra? Não, eu tenho uma. Pode concluir que eu depois não, é outra coisa, pode falar. Que eu... a Fernanda de Guarapari. Ela pergunta o seguinte: por que as pessoas se afastaram tanto umas das outras, até com relação à própria oração? Essa é uma pergunta assim. Só fala na porta, né? Ela é um pouco delicada, porque tem várias implicações. Embora a gente... A resposta mais simplista seria dizer assim, Jesus disse que o amor esfriaria. Mas essa é a mais simplista. Mas a gente sabe que tem várias implicações aí. Existe predisposição da pessoa, existe a questão de compaixão, tem a questão da gente sair da nossa zona de conforto, tem a questão de vaidades, tem a questão de orgulho, tem várias situações, tem a questão, hoje se fala demais na sociedade, que a gente tem que amar nós mesmos para a gente poder amar o próximo, embora tem uma linha muito tênue nessa questão assim. É verdade por um aspecto,
Mas outra verdade também que o Evangelho nos ensina que se eu não morrer para mim mesmo, não é? Ou seja, eu não vou experimentar o reino de Deus. Então, tem várias questões nisso tudo. Agora, uma das principais que eu percebo é intimidade e relacionamento com Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente conhece esse Senhor e as Escrituras, nós vamos ver que nós não somos nada. Que se somos alguma coisa, pela graça e misericórdia dele. Que o nosso direito não vale nada, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, são várias situações que a gente tem que entender que, na realidade, ele precisa ser o centro. E quando ele é o centro, essas questões elas vão sendo dirimidas e a gente vai podendo, na realidade, se relacionar com as pessoas, amá-las, não é? E sem deixar de nos amar e experimentar a provisão e o cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. O orgulho também, né? O orgulho pega muito forte para criar essa dificuldade de relacionamento, sabe? Certo. Acho que as pessoas estão precisando ser mais humildes, sabe? Então, para criar esse tipo de relacionamento, aceitar mais o outro, não é? Do jeito que ele é, né? E não querer transformá-lo à força. Isso. Não é esperar a pessoa crescer. Muitas vezes a pessoa chega na igreja, já está cheia de coisa ainda. Aí, né, já quer que a pessoa chegue pronta, não é isso não, entendeu? Então a gente tem que enxergar isso, que a pessoa trabalha. O trabalho que nós fazemos lá, o quê? Nós pegamos, né? Se a gente for olhar assim, claro. As pessoas só chegam lá derrubadas doentes, mesmo. Né? E a gente olha ela com olhos de amor, crendo que vai ser restaurada e vai sair restaurada. Então a pessoa tem que enxergar isso também, com um olhar de uma coisa aqui a respeito sobre essa porta, de que Jesus ele é a porta, e diz assim, muitos de nós nos esquecemos de passar por essa porta, que é Jesus é a porta, né? E entregar os nossos cuidados. Tem a ver com a pergunta que ela fez. Por que as pessoas estão se tornando tão indiferentes, o amor tem esfriado, as pessoas não se preocupam mais? Porque muitas vezes nós assumimos a responsabilidade dos nossos cuidados. E no momento que nós entregamos os nossos cuidados nas mãos do nosso Senhor, que é o pastor das ovelhas, não é? Então tudo é diferente. Só com Jesus Cristo, ou seja, somos livres para irmos e virmos pela porta. Então esse livre acesso que nós temos é através de Jesus, não é? Então sem ele, as demais portas, que já falamos aqui, o pastor Rogerinho falou, né, não teriam tanto sentido e muito menos a nossa própria vida não teria tanto sentido sem essa porta. Como nós falamos, Neemias ele aborda 11 portas, que ontem nós terminamos, que é essa porta da prisão, né? Nós estamos fechando a 12 aqui, trazendo a alusão justamente que Jesus é a porta e entendendo que esse texto que nós lemos, que diz que ele é o pastor das ovelhas. E a primeira porta que Neemias restaura é justamente as das ovelhas. Então, por isso que nós estamos dizendo que ele é o pastor das ovelhas. E é ele que cuida das nossas necessidades e sara todas as nossas enfermidades. Somente com essa porta restaurada podemos entrar pela porta do reino de Deus, né? Então muitos precisam hoje de restaurações profundas na alma, em todas as dimensões da alma, mas muitas vezes as pessoas têm se firmado em homens e não em Jesus. Inclusive, Carol, esse é um dos cuidados que, assim, eu sempre procurei ter, e nós temos lá na clínica, e graças a Deus que as pessoas que têm chegado e agregado à equipe, né, a gente sempre bate isso, eu como líder eu sempre bato isso, Guerra, Rogério, ou seja, a clínica da alma não é o pastor Rogério, a clínica da alma não é o pastor Guerra, não é o pastor Rogerinho, ou seja, a clínica da alma é o Senhor usando pessoas que um dia disseram, eis-me aqui, disponíveis para fazer a vontade dele. Né? É óbvio que eu tenho alguns dons e talentos que o Senhor nos deu, e o Guerra, sucessivamente assim, Rogério e outras pessoas que compõem essa equipe, e todas elas juntas fazem uma grande engrenagem funcionar. Formam um todo, né? Formam um todo. E a ideia de unidade de corpo, porque às vezes Deus vai usar um talento, um dom que eu tenho,
vai complementar com o do Rogério. E até para não sobrecarregar, né, pastor? Esse é um aspecto essa multiforme. também, né? E outro aspecto também para não gerar ensoberbecimento, entendeu? As pessoas vão ensoberbecerem e acharem que assim, se eu não estiver lá, a coisa não anda. Se eu não estiver lá, a coisa vai andar igual. Anda normalmente. Tudo normal.